Bem que o técnico Roger Machado avisou que ia dar uma forçadinha para poder contar com o seu zagueiro titular, Victor Gabriel, diante do Palmeiras, muito antes do clássico Grenal. Aliás, qual é o pensamento do vestiário do Inter acerca do clássico? D'Alessandro, o aniversariante do dia, marca um golaço, só que fora dos gramados. E o atacante, em que o Internacional espera ter em definitivo, de olho e com um emissário lá na FIFA. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, sem esquecer, claro, que aquele joinha, o like, ajuda pra caramba o trabalho e o compartilhamento principalmente, seja nas tuas redes sociais, dos teus grupos de colorados, entre os teus amigos que também torcem pro Internacional. Chega junto, seja muito bem-vindo, fica bem à vontade e bora lá continuar falando do nosso Internacional. KTO.bet.br tá te esperando na Liga do Milhão e eu tô nessa também a partir da Liga do Milhão dos influenciadores. Mas assim, ó, eu, Lucas Colari e o Douglas da Molinera estamos nessa, beleza? Pelo Vozes do Gigante. A gente quer as dicas de vocês. Faz assim, ó. Toda vez que tu fizer uma aposta na KTO, tu marca o Vozes do Gigante. Porque aí a partir da tua marcação a gente pega algumas dicas e tenta ganhar uns pontos consideráveis lá para trazer essa taça aqui pro VDG, beleza? KTO.bet.br é onde a diversão acontece, cada jogo é único lá e não te esquece, um ambiente para maiores de 18 anos, brinca sempre com moderação e responsabilidade. Bom, gente, o D'Alessandro tá de aniversário hoje, né? E junto com isso, ele faz a festa e quem ganha o presente é Porto Alegre. Porque na noite agora da última segunda-feira, ele lançou junto ao Pão dos Pobres, né, num evento que aconteceu lá no Instituto Pão dos Pobres, o Instituto Lance de Crack. A partir de agora, o projeto que ele sempre fazia, né, do jogo beneficente para arrecadar valores e distribuir em entidades carentes e pessoas que precisam, agora é um instituto. Ele estava lá no Pão dos Pobres para fazer uma espécie, não é uma espécie não, né? É a prestação de contas do último evento realizado em dezembro do ano passado, lá no Alfredo Jaconi. E esse instituto ele vai ser coordenado pela esposa, pela Érica, esposa do D'Alessandro, e aí a ideia é a seguinte, tá? Eu tenho aqui o que o pessoal da assessoria, inclusive, deles passou, tá? A ideia é desenvolver habilidades no esporte e na cultura para crianças e adolescentes em questão, né, em condição de vulnerabilidade. Eles vão usar, claro, né, o futebol e também a questão toda envolvendo aí o projeto Lance de Crack como um todo, mas agora na instituição. Também tem um leilão previsto para acontecer dia 29, agora no Leopoldina Juvenil, muito semelhante àquele que o Sobis fez, também com várias questões aí depois da enchente. Tá? E aí a ideia é arrecadar fundos para o Instituto e a partir daí, então, deslanchar esse projeto. É um golaço, né? O cara já é embaixador do Instituto do Câncer Infantil, cidadão de Porto Alegre e agora botando mais uma benfeitoria para a cidade aí entre os porto-alegrenses, beleza? Gente, deixa eu falar para vocês do árbitro, né? Porque a gente hoje pela manhã falou sobre arbitragem, o cara meio que torcendo, enfim, falando. Sempre é bom a gente falar da arbitragem para Palmeiras e Internacional e Palmeiras. Por curiosidade, o árbitro é o mesmo que já se envolveu numa espécie de questão com o Rogel, tá? É o árbitro lá de Criciúma em Inter, no lance do Felipe Viseu, que ele tenta dar a bicicleta certa no Rogel.
tá? É o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. E vai ter assistente o Alessandro Álvaro Rocha, de Matos, e o Felipe Alan Costa de Oliveira. E aí o VAR é o Caio Max. E aí é o seguinte, ó. Ele já apitou, o Felipe Fernandes de Lima já apitou 3 jogos do Inter. Derrota para o Atlético por 1-0. O Atlético na Arena da Baixada, né? Não é o Mineiro, é o Paranaense. O empate em 1-1 com o Fluminense fora de casa, né? Lá no Maracanã. E a vitória do Criciúma, então, né? 2-0 naquela hora que eu falei, acabou dando o cartão vermelho pro Felipe Viseu, tá? Então, a gente tem aí esse quarteto de arbitragem, ou essa parte dessa galera aí, porque ainda tem os outros auxiliares de VAR e tudo mais, tá? O treino de hoje, pela parte da manhã, marcou a reapresentação colorada, com o retorno do Alan Patrick, Bruno Henrique, Ener Valencia, possibilidade muito grande de a gente ter uma novidade na zaga. Do lado do Vitão, em vez de Rogel, Vitor Gabriel. Tinha sido, né, uma espécie de anúncio do técnico Roger Machado na coletiva lá em Fortaleza, após o empate, né, com o time local. Ele tinha dito, eu vou forçar ao máximo para que ele esteja em campo na quarta-feira já, para ter algum ritmo de competição e um controle de bola já, e ter voltado aos gramados, não só aos treinos, para o Clássico Grenal. A certeza, ele estará em campo na Arena. Agora, a dúvida fica se o Roger vai botar ele uns minutos no segundo tempo ou desde o início, agora contra o Palmeiras. Vale lembrar, o Vitor Gabriel, ele lesiona no dia 23 de março, na final do Campeonato Gaúcho, e aí agora volta basicamente entre 20 e 25 dias. A gente pegar 23, dá 7 mais os 15 de agora, 22, 23 dias. Enfim, volta então Vitor Gabriel, tendência de time, tá? Antony, Brian Aguirre, Vitão, Rogel ou Vitor Gabriel, Bernabei. Fernando com o Bruno Henrique, Alan Patrick. No lugar do Carboneiro, fica a dúvida. Eu iria de Tabata, tá? Mas não sei se ele não vai com o Vitinho para o Tabata no segundo tempo e aí com tudo pro Grenal. Mas do lado esquerdo, o Wesley e então o Ener Valencia lá na frente como a referência. Eu quero falar com vocês agora sobre o atacante Vitinho, inclusive, porque é o seguinte, a guerra na Ucrânia segue. Houve um bombardeio aí na última semana de novo, está muito longe de encerrar o conflito lá no leste europeu, e o Internacional fica de olho nisso por conta da normativa da FIFA. O Inter tem uma fonte muito forte dentro da FIFA, e a partir dessa fonte está de olho na ampliação, na extensão da normativa, que resta saber se vai ser por mais meio ano ou 1 ano. E isso pode ser definitivo para a continuidade do Vitinho, em definitivo no Beira-Rio. Eu explico. Contrato de empréstimo do Vitinho junto ao Dinamo de Kiev vai até o meio do ano. Não é um empréstimo direto com o Dinamo de Kiev, tá? É a normativa da FIFA. Então, com a normativa da FIFA, o Vitinho consegue dizer onde quer jogar. Ele veio jogar em Porto Alegre. Então, o vínculo do Inter e do Vitinho é com a FIFA, pela normativa. Encerra a normativa, continua meio ano, o Inter amplia o contrato dele meio ano, ele fica com o contrato até o final do ano. Amplia 1 ano, amplia o contrato de empréstimo, o vínculo com o Beira-Rio até o meio do ano que vem, porque daí metade desse ano, metade do ano que vem, só que daí tem particularidades. Se for meio ano, até dezembro, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Por quê? Porque o contrato com o Dinamo de Kiev vai até o meio do ano, semelhante ao Vitão com o Shakhtar. Então tem essas duas particularidades. Até o final do ano, estendendo a normativa meio ano, pré-contrato, possibilidade de no meio do ano vir, ou então bota um dinheiro que o Dinamo de Kiev traz o cara em definitivo. Normativa 1 ano, estende até o meio do ano que vem, fica de graça assinando já pré-contrato, mesmo esquema do Vitão, e o jogador então seria em definitivo do Inter, com o Inter não precisando colocar nada
de dinheiro em cima na negociação entre clubes. Aí talvez uma luva, uma ampliação de contrato com valorização e tudo mais, dependendo de como é que o cara tiver, mas aí são outros 500, tá? Então, nesse sentido que o Inter espera ter o atacante em definitivo com esse emissário na FIFA aí, bem de olho em tudo que está acontecendo na movimentação junto à entidade máxima do futebol, beleza? Chegou até aqui? Te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, te inscrever no canal também e, óbvio, comentar sobre o conteúdo e sobre tudo que a gente falou por aqui. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.